conosco, não é? Se registrando, participando desse nosso encontro do Ciclo Aberto à ESAP. Como uma boa parte de vocês já sabe, esse projeto, essa iniciativa, ela surgiu no âmbito de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a disciplina justamente, né, de avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos, a ESAP. Então, essa iniciativa nasceu justamente assim de um sentimento da importância de a gente extrapolar os limites internos da universidade, né? Não apenas para alunos da pós-graduação, mas também para o público em geral. Discussões de temas extremamente atuais e importantes. Então, para destacar, não é, o Ciclo Aberto à ESAP, ele é um projeto de extensão universitária, devidamente registrado, né, no nosso centro de extensão da Escola de Engenharia da UFMG, né, ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Uma iniciativa que surgiu no DESA, o departamento do qual eu faço parte como professor. O DESA é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e nós contamos com parcerias, não é? Duas parcerias de organizações da sociedade civil, ONGs, vamos dizer assim, de um modo bem simplificado, que é a GDS e a Catalisa. Eu vou brevemente falar sobre elas logo mais adiante. Então, seguindo aqui nesse breve momento de apresentação, qual que é o propósito, né, desse nosso projeto do Ciclo Aberto à ESAP? Então, ele se propõe como uma série de encontros abertos à sociedade em geral, como um espaço para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade aplicada em diferentes contextos, em cenários cada vez mais incertos e complexos. Como a gente pretende fazer isso? Por meio de apresentação e discussão de casos práticos e publicações. Então, a cada encontro, nós teremos aí convidados diferentes, com temas diferentes a serem apresentados e debatidos. A equipe responsável pelo Ciclo Aberto à ESAP é composta pelo Fábio Bianchetti, professor do Cefet Minas, Lindomar Gonçalves, professor da Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, Marcelo Cardoso, professor colega nosso aqui na UFMG, do Departamento de Engenharia Química. Essa iniciativa conta com o apoio, com o suporte de diversas alunas e alunos da graduação e principalmente da pós-graduação, no caso do nosso programa, o programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Como eu já havia comentado, né, inicialmente, a gente conta aí com essa parceria de duas instituições que têm uma trajetória muito, muito notável de décadas em prol do meio ambiente, em prol dos recursos hídricos, em prol da sustentabilidade. Então, a AGDS, que é a Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, uma instituição parceira de longa data, o presidente da AGDS, o Nelson Pedroso, está presente aqui, ele fez questão de estar presente nesse nosso encontro. Alegria, viu, Nelson, contar com você aqui. E também com a Catalisa, é uma organização da sociedade civil de interesse público, a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, representada pelo seu atual presidente, que é o Gilson Lima. Eu não sei se o Gilson está presente, com certeza alguém da Catalisa está representando a instituição, muito provavelmente alguns de vocês são convidados ou da GDS ou da Catalisa, além das nossas instituições aqui, não é? O FMG, Unifei, Cefet e tantas outras. Então, eu sou Eduardo Coutinho, né, na posição aqui de coordenação dessa iniciativa pelo DESA, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, como eu já tinha comentado com todos. Muito importante, então, destacar, né, que o contato com o nosso projeto se dá por meio desse e-mail, ciclo.aesap@gmail.com. Fiquem à vontade de fazer contato para trazerem sugestões, críticas, dúvidas. Aproveito nesse momento também, pessoal, assim, com muita satisfação, com muita alegria, né, anunciar o lançamento do nosso canal no YouTube, né? Ele foi aberto já há algumas semanas, mas efetivamente está sendo lançado hoje, anunciado hoje. Caso vocês ingressem no YouTube a qualquer momento e vocês coloquem o nome, né? Ciclo AESAP.
vocês já vão localizar, identificar com muita facilidade o nosso canal. Ele tem, por enquanto, um pequena quantidade de materiais, de vídeos. Evidentemente que cada encontro que a gente estiver realizando, ele vai ser postado para ampla divulgação no meio do canal do YouTube. Então, todos vocês são convidados, convidadas a conhecerem o nosso canal. Bem, aproveito esse momento de abertura do nosso encontro para já anunciar o encontro do próximo mês. Tá? Então, dia 17 de novembro, a partir das 19 horas, nós contaremos, né, como convidado com o Marcelo Guimarães Araújo. Ele é professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ele confirmou participação, né, no próximo encontro, nos trazendo um tema também muito importante, né, que é um tema que ele vem se dedicando ao estudo, à pesquisa, que é a aplicação de um modelo para economia circular no Brasil. Ou seja, vale lembrar, não é, que essa iniciativa, o nosso projeto, o Ciclo Aberto à ESAP, ele vai estar ocorrendo por meio de um encontro a cada mês. Então, na terceira quarta-feira à noite, a partir das 19 horas, aqui estaremos reunidos, não é, para trazer um tema instigante aí, para gerar conhecimento. A ideia é essa, né? Gerar conhecimento não apenas teórico, mas também prático. Vale a pena lembrar, pessoal, que todo mundo que já está cadastrado, né, aqui registrado com seus dados básicos, vai continuar recebendo a cada mês, com uma semana de antecedência, um e-mail de lembrete com o link do encontro seguinte, tá certo? Para as pessoas que porventura não estejam cadastradas ainda, registradas conosco, fica aberto o convite, então, para os próximos encontros, acompanharem essa nossa iniciativa. Então, é isso. Finalmente, então, trazendo aqui, não é, o tema desse nosso encontro, 20 de outubro de 2021, um olhar socioambiental sobre os fundamentos da teoria econômica, conforme vocês já sabem, amplamente divulgado, com muita alegria, contando com o Paulo Roberto da Silva, nosso convidado, muito querido, professor da Universidade Federal Fluminense e também autor do livro que ele vai justamente estar falando sobre o tema do livro, não é verdade? Consciência, Economia e Abundância. Contamos, além do Paulo Roberto como convidado, também convidado o Fábio Bianchetti, né? Cefet, professor do Cefet Minas. Na verdade, o Fábio é de casa, digamos assim, faz parte aqui da iniciativa, da organização do nosso projeto, e eu vou estar aqui no papel de moderação, certo? Rapidamente, esclarecendo como vai ocorrer a dinâmica desse nosso encontro e de todos os encontros seguintes. Então, estamos nesse momento aqui rápido de uma breve abertura. Então, vamos dar início, né? Daqui a pouco eu vou passar o microfone para o Paulo Roberto. A gente está fazendo a gravação do encontro para disponibilização pelo nosso canal no YouTube. O Paulo Roberto vai ter cerca de 30, 50 minutos para fazer a sua explanação livremente, né? Então, a ideia é que ele não seja interrompido durante esse momento. Ao final da fala do Paulo Roberto, o Fábio, como comentarista desse encontro, ele vai fazer um comentário destacando alguns aspectos, enfim, nos provocando, nos instigando, de aproximadamente 10 minutos, momento em que eu vou finalizar a gravação, certo? De qualquer modo, o encontro continua. A gente vai procurar contemplar, privilegiar, né, nessa segunda parte do encontro não gravado, a ampla participação do público. Né? O pessoal da UFMG, ex-alunos, conhecem mais ou menos a dinâmica, então o microfone vai estar aberto. O pessoal que tem acesso ao chat aqui pelo Teams, fica à vontade de usar o chat também, eu vou estar acompanhando, tá certo? Ou o uso do microfone para o público em geral, trazendo contribuições, perguntas, comentários. Repito, a ideia é gerarmos coletivamente conhecimento, né? Não apenas teórico, e levarmos à prática.
Ao final do encontro, eu vou fazer uma breve síntese e um fechamento com alguns avisos, tá bem? Então, a gente pode estar se lembrando, né, desse convite que eu venho trazendo já há muitos anos, destacando, né, a importância de a gente procurar se manter aqui no momento presente, no aqui, no agora, exercitar uma ótima qualidade de presença, uma inteireza de presença e evitar mesmo que nossos pensamentos divaguem, ora para o passado, ora para o futuro, né? E que a gente, enfim, subtraia aí essa experiência rica que é esse nosso encontro virtual. Esse é um desafio constante para todos nós, né? O exercício da concentração, ainda mais num evento, num encontro remoto. Então, eu finalizo por aqui esse breve momento de abertura, reforço para que todos mantenham os microfones no mudo, né? E agora a gente vai estar passando a palavra para o nosso convidado, Paulo Roberto. Fique à vontade, Paulo, de você fazer uma breve apresentação, você se apresentar, tá certo? E iniciar quando você quiser a tua fala. Ótimo. Agradeço muito, especialmente ao professor, querido professor Eduardo Coutinho, por essa oportunidade ímpar de estar aqui trocando impressões com pessoas tão especiais. Então, uma alegria muito grande. Agradeço ao Eduardo Coutinho, professor Eduardo Coutinho, e a todos que estão presentes. Espero que seja um momento de reflexão e que a gente consiga, ao final desse encontro, sairmos com muitas dúvidas, com várias questões, né? Mais do que com certezas, mas com mais dúvidas, com reflexões que mereçam uma dedicação, né? E então, a minha apresentação, meu nome Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Administração. Tenho formação básica, né, na área de contabilidade e no pós-doutorado já orientado para o livro, que vai ser a base da nossa discussão de hoje, lá na Universidade de Lisboa, foi na área de Sociologia Econômica e das Organizações. Está bem associado ao livro que foi publicado, vai sair, acho que é o contrário, né? É o livro Consciência, Economia, Consciência e Abundância. Esse é o livro que a primeira edição saiu em 2006, então já temos aí 15 anos de estrada apresentando esse trabalho, e agora em 2019 nós tivemos a felicidade de termos a segunda edição ampliada, bastante ampliada e aprofundada, já contando com as experiências da divulgação desse material, né, por 12 anos. Então, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade, então, de compartilhar o conteúdo, né, o genérico desse livro, e que é uma visão que, apesar de não ter nenhuma novidade, eu não vou apresentar aqui nenhum dado, nenhuma informação, nenhum conhecimento que não seja já provavelmente de conhecimento de todos, mas que, ao mesmo tempo, é muito diferente do que normalmente é abordado esse assunto, né, que é a questão da economia. Então, a gente poderia, então, o Eduardo, ele, como bom ambientalista, ele foi amigo da onça, né? Ele fez questão, né, que tivéssemos essa primeira parte da apresentação, de eu falando, sem interrupções, né? E esse não é o formato que eu costumo adotar ao longo das apresentações nesses 15 anos aí de apresentação do trabalho. Normalmente é uma palestra interativa, né? Então, mas eu me enquadrei direito. Só que aí eu quis pegá-lo pelo pé também, né? Então, o que eu pude fazer, né? O que eu consegui fazer para pegar o nosso amigo da onça pelo rabo foi contar a experiência que normalmente acontece nas apresentações, né? Então, Eduardo, você poderia passar o primeiro slide, por favor?
Então, as apresentações que eu costumo fazer começa com a seguinte pergunta, né, para os participantes. Como estamos vivendo? Para onde estamos indo? Né? Qual o rumo que a humanidade está seguindo? Né? E, então, as pessoas falam bastante, né, se expressam, e, obviamente, isso é muito subjetivo. Para algumas pessoas, talvez nós estejamos no melhor momento da história da humanidade, mas ao longo das discussões que nós fazemos, né, nas apresentações, a gente chega à conclusão, e vocês, os presentes, devem ter melhor conhecimento sobre isso do que eu, que nós estamos atravessando uma das maiores crises, né? Talvez uma crise sem precedentes em termos sociais e ambientais. Você pode passar uma, por favor? Então, a primeira parte da apresentação, a gente chega a essa conclusão. Acredito que todos aqui concordem, né, com essa conclusão inicial. E aí, pode passar uma, por favor? Nós perguntamos logo a seguir, né, dessa constatação que nós estamos vivendo numa crise socioambiental muito grave, eu pergunto qual a causa, qual seria a causa ou as causas dessa crise socioambiental que nós estamos vivendo. E as pessoas falam sobre muitas possibilidades e a gente vai chegando a uma conclusão de que a causa primordial de vivendo é o conjunto dos comportamentos que nós, humanos, estamos realizando todos os dias, né? Algumas pessoas com um impacto mais intenso, outras pessoas com um impacto menos intenso, mas é esse conjunto de comportamentos que está causando os problemas sociais e ambientais que nós estamos enfrentando. Pode passar um, por favor? Então, a partir dessa constatação, né, desse entendimento, né, melhor dizendo, que nós chegamos a partir dessa segunda pergunta, né, qual é a causa da crise socioambiental que nós estamos vivendo, eu pergunto, então, o que é necessário fazer para a gente tentar lidar melhor com essa crise socioambiental que nós estamos vivendo? Então, qual seria a exigência? Bom, obviamente, a exigência é a mudança radical dos nossos comportamentos. Pode passar uma. Então, a exigência, se são os nossos comportamentos que estão causando a crise socioambiental que nós estamos vivendo, então nós precisamos alterar, modificar radicalmente esses comportamentos, né? Só que aí a gente inclui aquela constatação de que é difícil mudar. A mudança não é simples, né? Mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, isso não é simples para se colocar em prática, né? Isso é uma tarefa muito difícil. Então, principalmente quando se trata de uma mudança muito radical, como nós precisamos fazer, né? Então, para nós tentarmos estimular essa mudança significativa de comportamentos, nós perguntamos qual é a principal motivação dos nossos comportamentos cotidianos. O que nos motiva a levantar da cama, muitas das vezes com todas as células da gente pedindo para dormir um pouco mais, né? Que nos mobiliza para as escolhas que nós temos em relação a tudo na vida, né? Qual é o principal motivador, né? E depois de muita conversa, de muita construção, a gente chega à conclusão de que a principal motivação da maioria das pessoas do planeta é a motivação econômica. Então, essa mais impulsiona as pessoas para a ação, né? Nós acordamos, só considerando o horário de trabalho, né? Muitas pessoas trabalham
8 horas por dia, mais uma de almoço, que também está associada ao trabalho. Se a gente considerar o tempo que a gente leva para chegar no trabalho, né? Depois para voltar para casa, muitas das vezes a gente não volta para casa, vai para um curso, né, de graduação, pós-graduação, um curso de inglês, um curso de preparação para concurso, seja lá o que for, uma atualização, ou seja, nós dedicamos uma parte muito significativa da vida da gente para a questão econômica, né? Ela que nos motiva. E desde tenra idade, né? Não sei se hoje em dia é assim, mas na época que eu era mais jovem, né, há 300 anos atrás, quando uma criança não queria estudar, né, tinha dificuldade, não estava resistindo a estudar, os próprios pais faziam aquela pergunta, né? Meu filho, se você não estudar, quem você vai ser quando crescer? Né? Então, que motivação levava a esse questionamento? Né? O pai estava querendo dizer que se ele não estudasse, ele não seria uma pessoa honesta, não seria uma pessoa colaborativa, não seria uma pessoa solidária, uma pessoa que acolhesse as outras pessoas. É isso que os pais falavam? Não, não era essa a motivação. A motivação era a que a pessoa estudasse para alcançar uma boa posição econômica, conseguisse realizar os seus sonhos, né, de consumo, de acumulação, né, uma boa posição econômica, conseguir um bom trabalho, ou seja lá um bom empreendimento, para ter uma vida economicamente confortável. Então, desde criança, nós somos catequizados seja direcionada para a questão econômica, né? Então, essa é a principal motivação que nós normalmente concluímos quando estamos apresentando o nosso trabalho, né? E se essa é a principal motivação, você pode passar mais uma transparência, por favor? Qual seria, então, um bom começo para lidar com essa motivação que nós precisamos identificar para que nós possamos estimular a mudança de comportamentos e, consequentemente, mudar a forma como nós estamos interagindo com a sociedade e com o meio ambiente? Então, qual seria um bom começo, né? Então, nós normalmente concluímos nas nossas apresentações que um ótimo começo seria fazer uma visita aos fundamentos da teoria econômica, né? Então, esse seria a principal iniciativa para que nós pudéssemos repensar os nossos comportamentos, né? Já que a motivação econômica é a mais importante para os nossos comportamentos, então vamos analisar esses fundamentos econômicos para ver por que ao motivar os nossos comportamentos, nós estamos nos tornando agentes de destruição das relações sociais e do meio ambiente, né? Então, é nesse sentido que nós encaminhamos, então, para essa nova visão, revisitar a teoria econômica, né? Então, pode passar um? Ótimo, obrigado. Então, qual seria, revisitando esses fundamentos da teoria econômica, que é o tema do nosso encontro de hoje, né? Qual seria a pergunta que nós fazemos? Qual seria o paradigma da teoria econômica que nós vivemos? Que no nosso trabalho nós chamamos de teoria econômica predominante. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. E o que ela inclui, né? O que esse conceito inclui. Então, é muito importante isso. Eu peço atenção especialíssima a esse ponto, que até aqui eu acho que está muito óbvio tudo que a gente está falando, e vai continuar sendo, felizmente. Acho que é importante a gente falar realmente de forma simplificada, o máximo que for possível, claro, né?
mas aqui é que existe realmente uma mudança muito grande do que normalmente é abordado nesse tipo de tema, né? Então, a gente pergunta, né, que tipo de palavra ou expressão que caracteriza esse paradigma também, né? Que tudo hoje em dia está falando, né? Mudei o paradigma disso ou daquilo. Então, acho que é importante a gente caracterizar o que nós estamos considerando como paradigma, né? Paradigma, como todo mundo já sabe, é um padrão, né? Que está presente em todas as manifestações daquele tipo de conhecimento, por exemplo, né? Então, que padrão é esse, né? Que tijolinho da construção é esse que, se você tirar, todo o edifício desmorona, né? Fazendo um paralelo com uma árvore, né? Normalmente as árvores, se você corta a raiz, a árvore morre, né? E para você ter uma árvore normalmente frondosa, você precisa expandir as raízes, né? A árvore precisa expandir suas raízes para que a copa possa se expandir, para que ela possa crescer e ter vigor, né? Então, que paradigma é esse? Que palavra ou que expressão é essa para a economia? Né? Isso é muito importante. E nas nossas reflexões, nas nossas apresentações, várias palavras são mencionadas. Capital, uma palavra muito importante, lucro, mais-valia, né? Propriedade, vários pontos são falados e todos eles muito importantes para a teoria econômica predominante. Mas não é dinheiro, né? Dinheiro é outro termo também que é muito falado, mas embora esses termos sejam muito importantes, nenhum deles representa efetivamente qual é o paradigma da economia, né? Então, apertem o cinto de segurança, que agora vem a bomba, né? Qual é a palavra que representa o paradigma da teoria econômica predominante, que é o padrão que está presente em todas as suas manifestações e aquela raiz que, para a economia crescer, esse paradigma também tem que se expandir. É a raiz da árvore da economia. Que palavra é essa? Né? A palavra que reflete esse paradigma é escassez. Agora, merece até um minuto de silêncio para a gente refletir, porque esse das nossas reflexões. Se a teoria econômica predominante ela tem como paradigma, como raiz da sua árvore, a escassez, para essa árvore crescer, para ter o crescimento econômico, nós precisamos expandir esse conceito, ou seja, expandir a escassez. Não sei se vocês estão alcançando o nível de inconsciência que nós estamos envolvidos e a perversidade dessa construção conceitual, que, como nós já vimos antes, é a principal motivação dos nossos comportamentos, que, por sua vez, estão causando os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Certo? Então, você pode passar uma, por favor? Dessa percepção, né, desse entendimento, nós chegamos a uma percepção fundamental, que é o seguinte: você pode passar mais uma? Crescimento econômico equivale à expansão da escassez. Não sei se vocês estão conseguindo alcançar a extensão dessa perversidade, né? Por quê? Porque todos nós queremos que os nossos bolsos eles fiquem mais cheios de dinheiro. A gente quer, não é isso? É a coisa mais natural do mundo, não é isso? A gente quer, por exemplo, que a nossa família
tenha um crescimento nos termos dessa economia que nós temos hoje. Não é isso? Nós queremos que a nossa cidade, o nosso bairro, nossa cidade tenha um crescimento econômico. Isso é a coisa mais natural do mundo para todo mundo. A gente fica preocupado quando isso não acontece. Não é isso? A gente acha normal o Estado e quer que o Estado tenha prosperidade econômica nos termos dessa economia que nós temos hoje. Né? Nós queremos que o nosso país, nós ficamos preocupados quando o país tem decrescimento econômico ou cresce pouco. Né? Então, queremos que os blocos de países, que o nosso país faz parte, cresçam. Enfim, a gente quer que o mundo cresça em termos econômicos. Né? Nós queremos nós achamos legítimo isso. Só que o dramático dessa situação, que parece que não é muito bem compreendido para todos nós, é que esse legítimo pensamento, considerado legítimo, né, de que o crescimento econômico é equivalente à prosperidade das pessoas, isso é um equívoco. Entendimento? Por quê? Por causa dessa percepção fundamental. Crescimento econômico implica em expansão da escassez. Tá? Então, essa perversidade conceitual, né, que se manifesta na prática, né, ele é que é a maior motivação dos nossos comportamentos. Né? Então, por exemplo, o bem econômico, né, que é o item que é observado por essa economia que nós temos hoje, né, ele tem duas características. Né? A economia predominante só enxerga os bens econômicos. O que são os bens econômicos? São aqueles bens que atendem às nossas necessidades e desejos, que têm duas características fundamentais. A primeira delas, ela precisa ser, a palavrinha mágica, escasso. Se for abundante, ele se transforma num bem livre, que não é mais objeto de observação da teoria econômica predominante. Tá? Por exemplo, qual o bem livre mais imediato que nós temos? Né? O ar que a gente respira, ele é um bem livre. Ele satisfaz uma necessidade, a necessidade de respirar. Né? Nós não conseguimos ficar 20 minutos sem respirar. Né? Então, quer dizer, é uma necessidade essencial, e o bem para atender essa necessidade essencial, ele é disponível para as pessoas, pelo menos por enquanto. Já tem alguns lugares no planeta que você, para respirar ali, precisa ter o auxílio de um equipamento. Né? Então, quer dizer, aí um bem livre, que é o ar respirável, se transforma num bem econômico, que você precisa de um equipamento que é de propriedade de alguém e que é escasso, e aí você paga um dinheiro, faz alguma coisa em troca para obter esse mecanismo vital de respirar. Né? Então, enquanto o ar é respirável e abundante, isso é ignorado pela economia. Não é à toa a dificuldade da economia de atuar, de contribuir para a questão ambiental, porque os serviços prestados pela natureza são gratuitos. Aí tem uma série de estudos que tentam fazer o quê? Travestir o serviço ambiental como se fosse necessário pagar por ele para saber quanto ele vale. Né? Então, quer dizer, para eu avaliar um bem ambiental, eu preciso dizer quanto eu teria que pagar se ele não existisse. Né? Claro, não é só isso, mas é uma das premissas básicas da avaliação, né, do meio ambiente. Então, por quê? Porque não é um bem econômico, ele é um bem livre. Né? Então, o nosso movimento para nós crescermos o dinheiro dos nossos bolsos, da nossa família, do bairro, do Estado, etc., é expandir os bens. Nossos comportamentos estão ligados a expandir esses bens econômicos.
né? Ou seja, expandir as duas características desse bem econômico para que ele se materialize economicamente. Ou seja, ele ser escasso, não tem para todo mundo, e ser apropriável, ser de um e não ser de outro. Ou seja, exclusão. Da combinação de não ter para todo mundo com exclusão, nós temos o quê? A desigualdade inédita da história da humanidade, que nós estamos experimentando hoje, convivendo, para alguns, paradoxalmente, com a maior fartura de bens econômicos da história da humanidade. Então, algumas pessoas podem dizer que essa crise socioambiental é um insucesso, uma falha da teoria econômica predominante. O nosso trabalho já sustenta o contrário, é o sucesso dela, porque ela, baseada na escassez, o seu objetivo é concentrar poder. Como que ela concentra poder? Se o detentor de um recurso esse recurso passa a ser mais escasso, ele tende a ter um preço mais alto. Ou seja, o seu detentor passa a ter mais poder econômico e as passam a ter mais dificuldade de acesso a ele. Então, no desenvolvimento da economia, né, para o crescimento, como nós nunca tivemos tanta bens econômicos à disposição da humanidade como hoje, que é um sucesso da economia, né, nós convivemos com a maior desigualdade da história da humanidade. Então, quer dizer, não é coincidência e não é falha da teoria econômica. Pelo contrário, é exatamente isso que ela busca: concentrar poder econômico na mão de poucas pessoas. Então, esse movimento é feito por todos nós, na medida em que nós queremos que o nosso bolso seja mais preenchido com notas, né, com impulsos eletrônicos nas nossas contas bancárias, etc., etc., né? E com isso nós vamos engendrando um modelo extremamente perverso e que nós estamos hoje com uma fartura de ilustração, né, de como essas coisas acontecem. Então, isso não é uma coincidência, isso é a consequência natural de uma teoria econômica perversa que se baseia, tem como paradigma a escassez. Então, essa realmente é a grande diferença da nossa observação para a maioria das observações que nós temos tido contato, que você pode passar mais uma, Eduardo, por favor? Então, esse comportamento supostamente de crescimento econômico, mas, na verdade, é de expansão da escassez para benefícios de poucos, em detrimento da qualidade de vida de muitos, né? Que é a desigualdade que nós estamos vivendo hoje. Isso impacta os nossos comportamentos, que nós achamos normal, natural, né? Que nós busquemos o sucesso econômico, e esses comportamentos, mais uma, por favor, você pode... que causam intensificam essa crise econômica que nós estamos vivendo. Então, se transforma num ciclo vicioso que, na nossa percepção, não tem solução pela via de crescimento econômico. Não é por aí, por essa orientação que nós estamos seguindo hoje. Então, nós precisamos... A conclusão que nós chegamos nessa primeira parte é que nós precisamos de uma outra forma de orientar a nossa... aquele conjunto de ações que nós tomamos todos os dias para satisfazer as nossas necessidades, obter os recursos que satisfazem as nossas necessidades e desejos. Então, esse é o processo econômico. Então, nós precisamos de uma outra orientação que não seja tão perversa como essa que nós estamos enfrentando hoje. E aí, aquela questão que a gente estava falando do que é teoria econômica predominante. Nós não estamos falando de capitalismo. Tá? Capitalismo é uma das orientações econômicas que tem como base
o conceito da escassez. Mas todas as grandes linhas econômicas que nós vimos nos últimos séculos, todas elas estão baseadas na escassez, né? Então, por isso, por terem elas, todas elas, terem esse fundamento comum, né? Todas as abordagens, seja capitalista, seja versões socialistas, social-democratas, comunistas, seja lá qual versão for, bem-estar social, esse termo charmoso que nós temos hoje, né? Desenvolvimento sustentável, todas essas orientações têm como base a escassez, o paradigma da escassez. Então, por isso, nós reunimos todas essas abordagens, grandes abordagens de economia, nesse conceito de teoria econômica predominante, porque elas têm em comum o paradigma da escassez. Espero que essa primeira parte tenha sido entendida e, obviamente, depois nós vamos ter o espaço para conversar, dúvidas, né? Perguntas e respostas, que nós poderíamos aprofundar um pouco mais essa primeira parte da nossa apresentação. E aí, você pode passar mais uma, por favor? Nosso trabalho no nosso livro, né? Economia, Consciência e Abundância, nós diagnosticamos isso, né? Esse problema. E a partir desse diagnóstico, o que a gente faz? Então, o livro contém uma proposta de uma teoria econômica diferente dessa que nós vivemos hoje, baseada na abundância. Por isso, o termo, a sigla é boa, né? EBA. E agora, o que é necessário para isso? Em primeiro lugar, a gente está vendo aí embaixo uma terrinha, né, com um conceito fundamental, né, que é uma outra visão de mundo. Não adianta a gente querer uma outra orientação econômica se a nossa visão de mundo continuar a mesma. Que visão de mundo é essa? Uma visão concentradora de poder, né, que é egoísta, gananciosa, né, que essa ilustração, né, que foi colocada como mão invisível no mercado, né, que você pode ser egoísta, pode ser avaro, pode ser ganancioso, que vem alguma coisa sobrenatural e transforme isso tudo em benefício público. Isso não se confirmou ao longo desses séculos, né? Nem nas linhas mais, vamos dizer assim, mais liberais, muito menos outra ficção também, que é uma burocracia governamental para as linhas mais de planejamento econômico, né? Sociedades com planificação econômica, que isso não existe. Existem pessoas, e as pessoas se comportando de forma egoísta, avara, gananciosa, nós vamos ter uma sociedade egoísta, avara e gananciosa. Não virá nada sobrenatural, nem mão invisível, nem burocracia governamental que vai dar conta disso. Então, a primeira mudança que nós temos que ter, radical, é a nossa visão de mundo. Não é entender que a gente vai viver melhor se os outros estiverem piores do que a gente. Essa visão, se a gente continuar com essa visão, é melhor continuar com a teoria econômica predominante, que ela é perfeita para atender a esse tipo de visão, que predominou até hoje por milênios. Então, eu vou ter uma vida boa porque eu vou oprimir as outras pessoas, e as outras pessoas vão ficar subordinadas, né, ao meu querer pela influência, pelo poder que eu tenho sobre as outras pessoas. Então, é uma mudança paradigmática de visão de mundo, onde, ao invés de querer controlar as outras pessoas, eu vou querer ter uma convivência pacífica com elas e privilegiando conceitos como solidariedade, como cooperação, né? E querendo transformar os bens econômicos, que são caros, que são de difícil acesso para as pessoas, isso seja acessível para todo mundo, né?
e ao invés do que a gente faz hoje, que é transformar os bens livres em bens econômicos para a gente ganhar dinheiro, né? Então, é uma mudança paradigmática que a gente precisa implementar se a gente quiser mudar a forma como nós estamos lidando com a crise socioambiental que nós estamos enfrentando, né? E com base nessa outra visão de mundo, aí surge... Você pode passar uma transparência, por favor? Surge, então, algumas orientações econômicas diferentes da predominante, baseadas na escassez. Uma delas é essa que nós estamos propondo, que é a economia baseada na abundância, né? Então, essas novas pessoas com uma nova perspectiva do mundo, querendo uma convivência pacífica, né? Ao invés de ter um controle sobre as outras pessoas, poder sobre as outras pessoas, ela gera um conjunto de comportamentos que são regeneradores das relações sociais e do meio ambiente, fazendo com que nós tenhamos um impacto completamente diferente na crise socioambiental que nós estamos vivendo. Agora, somente se nós, repetindo, se nós mudarmos a nossa forma de enxergar o mundo, né? Essa orientação, ela é como uma ferramenta, ela é uma ferramenta, mas uma ferramenta como uma chave de fenda, ela, para apertar um parafuso de fenda, ele é perfeito, ela é ótima, ela é feita para isso. Agora, uma pessoa com uma determinada consciência pode pegar essa ferramenta para perfurar o abdômen de outra pessoa e matá-lo, né? Então, não é a ferramenta que é boa ou ruim, ela pode ser até boa, mas se for utilizada de forma inadequada, ela vai trazer resultados que não são interessantes, né? Então, nós temos vários exemplos de movimentos acontecendo no mundo. Você pode passar mais uma, por favor? Temos vários movimentos acontecendo no mundo que já estão amparados numa outra perspectiva, né? Permacultura, movimento devagar, simplicidade voluntária, vários movimentos, cidadania mundial, vários movimentos que já manifestam uma outra perspectiva que se harmoniza bastante com essa proposta da teoria econômica, da economia baseada na abundância, melhor dizendo. Agora, a maior contribuição que essa orientação proposta no nosso livro para esses movimentos é oferecer uma argumentação coerente para esses movimentos. Por quê? Várias pessoas envolvidas com esses movimentos, elas têm um desafio muito severo, porque muitas dessas pessoas se envolvem com certos empreendimentos e vão avaliar o desempenho desses movimentos a partir das métricas baseadas na teoria econômica predominante, baseada na escassez. Então, o que vai acontecer? Se esses movimentos seguirem genuinamente os seus fundamentos, né, os seus pressupostos, né, os seus princípios, ou eles vão ser reprovados, não vão passar de ano, porque eles não vão gerar a expansão da escassez, então não vão gerar resultados para essa teoria econômica, né? Então vão ficar frustrados porque não vão conseguir chegar adiante, ou então a outra alternativa é a metamorfose, né, desses princípios solidários e para conseguir resultado econômico. Porque se conseguir resultado econômico é porque ele está gerando escassez, expandindo a escassez. Então, aí sim, eles vão passar nas métricas e vão ser aprovados, vão passar de ano. Só que eles vão ter um título de empreendimentos socioambientais quando, de fato, eles estão contribuindo para a degradação das relações sociais e do meio ambiente. Então, eu penso que essa é uma grande contribuição dessa orientação da economia baseada na abundância para esses movimentos, para que eles entendam a dinâmica da avaliação do seu desempenho.
se usar as métricas da teoria econômica, ou vão ficar reprovados, se mantiverem os seus princípios, ou vão ter que se emancipar dos seus princípios solidários para poder passar de ano com as métricas de expansão da escassez. Então, eu penso que essa é a grande contribuição que nós podemos oferecer com se envolvendo com empreendimentos maravilhosos, né? E que estão com a proposta de contribuir bastante para lidarmos de uma forma bastante diferente com as questões sociais e ambientais. Você pode passar mais uma, por favor? Mais uma transparência? Bom, então, assim, eu penso que já é o suficiente para essa parte de apresentação. Eu já falei demais, agora estou doido para ouvir as pessoas, né? O que elas têm para dizer com essa observação, que, como eu falei no início, não tem nada de novo, porém é muito diferente do que normalmente a gente ouve falar sobre economia, né? Inclusive, muitas das versões tidas como construídas para atender as questões sociais e ambientais, né? E maiores esclarecimentos a gente pode encontrar no livro, né, Economia, Consciência e Abundância, da editora Bomboal, e temos também o canal no YouTube, Consciência e Abundância, com alguns vídeos detalhando um pouco mais, falando sobre questões como o PIB, né, detalhando o que significa o PIB, qual o efeito disso, quais as ilusões que nós normalmente incorremos com essa questão desses indicadores, né? A questão detalhando o paradigma da escassez das linhas econômicas amparadas pela teoria econômica predominante, né? Então, lá também vão ser encontradas algumas informações. E, mais uma, por favor, mais uma slide. Então, eu gostaria muito de que essa apresentação gerasse muitas reflexões para as pessoas que participaram dessa atividade e agradeço muito. Muito obrigado a todos. Eduardo, pode assumir. Sim, sim. Seguindo aqui na nossa dinâmica, a palavra agora, o microfone agora está com o nosso convidado, o Paulo Bianchetti, né, como comentarista. Paulo, fique à vontade. Boa noite, professor. Isso, siga aí, Fábio. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite, Paulo Roberto e todos os demais. Satisfação pela oportunidade de participar dessa noite. Não sou um especialista em economia, mas sou interessado nos vários temas que o professor Paulo trouxe para a gente. Ao começo do ano passado, né, quando a gente foi surpreendido, né, por essa pandemia da Covid, então o Eduardo Coutinho me mandou um link para um vídeo do YouTube, e foi quando ele me apresentou o Paulo Roberto. Então, eu reforço aí o convite do professor Paulo Roberto para que conheçam o canal dele do YouTube, que vislumbre lá. Ele fez uma série recente ao longo dessa pandemia, falando justamente desse livro, do livro Economia, Consciência e Abundância. Um livro que também comprei por intermédio, né, do professor Eduardo Coutinho. Ainda não terminei, professor Paulo, mas assim, é um livro de fácil leitura, muito claro, muito pertinente. Eu também recomendo a todos a leitura desse livro. E essa série de vídeos que fala da economia em tempos da pandemia, né, fazendo uma leitura do livro, muito elucidativa, mas também outros vídeos mais antigos que ele coleciona, um café filosófico que ele participou e outros, então fica essa recomendação aí. Então, coube a minha honra, né, nesse primeiro ciclo ESAP, de fazer uns comentários e a provocação, né, e algumas provocações aqui para que a gente discuta um pouco, né. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui com o Paulo Roberto, né, ele trouxe uma fala muito completa para a gente, ele mostrou que essa questão do status quo, né, ele até fala no livro dele, faz uma analogia com a parte gráfica da morte de Sócrates, né, o desenho do livro dele é a morte de Sócrates, que
teve uma pena capital por defender ideias da qual ele não abriu mão, né? E é um desafio nos tempos atuais, né, quando a roda econômica tem o interesse justamente de ir na direção que sempre foi, com as consequências que a gente tem visto aí, né? As consequências climáticas, ambientais, sociais, porque realmente, por um lado, nunca se teve os avanços que se tem, mas por outro também a desigualdade ela está cada vez mais abissal. Questionar isso é muitas vezes receber as mais diversas críticas, e da crítica eu estou falando da parte mais leve, né? Porque a crítica não é o problema, né? O problema são as outras coisas que podem vir disso, né? Ainda mais numa situação que a gente vive, inclusive de muita polarização. Então, é um ato de coragem questionar isso, e é interessante que ele faz isso a partir também do eu, né? Não é uma questão do coletivo primordialmente, de apontar o dedo para o outro, né? É uma questão da gente rever a nossa postura e falar, né, que nós estamos num planeta finito, então a gente tem um paradigma de um planeta finito com população e hábitos de consumo cada vez mais crescentes. Então é óbvio que a equação não fecha, né? Qualquer um de nós, se revisitarmos em nosso passado, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, a gente vai perceber que o nosso consumo hoje é muito maior do que o que era o deles. E automaticamente, como a população também cada vez maior e o planeta não aumentou de tamanho, né, não aumentou de recursos, então a gente caminhar com isso vira... quer dizer, não precisa de um esforço muito grande para ver que a equação não fecha. Então ele traz isso para a gente, esse fluxograma que ele nos apresentou, né, muito bem claro, e é interessante ele fechar o ciclo, né? A gente parte do que é o nosso status quo e, de repente, a gente percebe que há um problema e o problema está no status quo. E, a partir daí, o que a gente faz? Né? A gente finge que não está acontecendo, varre para debaixo do tapete essa constatação, ou a gente, a partir daí, busca uma mudança? E, mais uma vez, né? Como buscar essa mudança? Há tempo para essa mudança? Qual a velocidade necessária para buscar essa mudança? Eu coloquei numas telas aqui, longe de mim tentar fazer alguma, né, complementação, mas, na verdade, é porque, até pela leitura do livro, eu imaginei alguns pontos que o professor poderia abordar hoje. Então, eu sintetizei aqui. Eu vou tomar a liberdade de projetar alguns slides. Está aparecendo para vocês? Positivo, Fábio. Perfeito. Eu comecei aqui com esse trecho da geração Coca-Cola da Legião Urbana, né, do Renato Russo. Primeiro, né, para a gente falar, né, somos o futuro da nação, né? Mas o que eu queria mais é, num outro verso dessa música, lembrar que ele falava assim, desde pequenos somos, como é que é? Desde pequenos somos programados a... O nervosismo está me fazendo esquecer a letra da música, mas tudo bem. Desde que nascemos somos programados a... Quem se lembra, por favor? A receber o que vocês Perfeito. nos A receber o empurraram que com os vocês... Exatamente. Desde que nascemos somos programados. Muito obrigado a quem falou. A receber o que vocês nos empurraram com os enlatados e o ESC de 9 a 6. O que é a cultura que vem disso, né? Desde um desenho animado que a gente assistia quando criança, que era o Riquinho Rico, até o cachorro dele, o Dólar, tinha cifrões aqui no seu pelo, né? E o herói, né? Era aquela coisa toda do paradigma da riqueza. Quando a gente ia para um videogame que o Mario tinha que coletar moedas, né? A moeda era o que era necessário para ele conseguir lá lograr o objetivo dele, e até quando a gente sentava no jogo de tabuleiro, né, sai da televisão, desliga a televisão, menino, vamos para o jogo de tabuleiro, você tinha um banco imobiliário, que era também isso, né, era esse comentário do professor Paulo de aumentar o paradigma da escassez, né, que você adquirir os terrenos dos outros, as propriedades dos outros, era quando você ganhava esse jogo, ou seja, quando você gerava escassez para os demais, né, era o que era definido, esse era o vencedor, né? E a gente tem isso, inclusive,
em toda a trama, né? As novelas que o Brasil sempre viveu muito, né? O que era um final de novela normalmente, né? O mocinho que era pobre, a mocinha que era pobre ficando rico e a pessoa amada da novela caindo na miséria, né? Então, assim, a gente sempre tem esse paradigma da riqueza, da pobreza, a riqueza ser um prêmio, a pobreza ser um castigo, né? Seguindo aqui, onde que pode chegar isso, né? De você criar uma criança com todos essa cultura, né, de consumo. Isso aqui é uma cena de uma Black Friday. Ela fala por si só, né? As pessoas se degladiando por causa da compra de um bem material ali, sendo incentivado, sendo promovido. Isso não tem como terminar numa outra situação que não seja dados como esse daqui. A geração de resíduos sólidos cresce 6 vezes mais do que a população brasileira. Isso são dados ainda já de uma década atrás, né? Agora a gente está numa situação econômica mais crítica, mas isso aqui era reflexo de uma situação econômica mais abastarda, né? Onde a gente tinha aqui o gráfico aqui. A população é a linha em verde, o crescimento da população em verde. Aqui o crescimento da população em verde, o PIB crescendo na linha roxa e a geração de resíduos acompanhando mais o crescimento do PIB do que o crescimento da população. Ou seja, olha na linha azul tracejada a geração per capita de resíduos sólidos urbanos. E aí essa charge do Emílio, né? Meu filho, um dia estudo será seu. Então, é nesse caminho que a gente vai seguindo. Isso é um estudo do pessoal da Suécia sobre os limites do planeta. Ele saiu primeiro na Nature em 2009, se eu não me engano, e aí isso é uma atualização de 2015. Aqui mostra, as linhas verdes são ainda limites seguros do planeta. As amarelas numa zona de certeza e as em vermelho já tem um risco alto. Então, por exemplo, a gente vê que nitrogênio, que é um fertilizante, fósforo também, a gente já extrapolou os limites do planeta, né? Diversidade genética, idem, mudança climática, a gente já está numa zona de incerteza. Então, é essa questão do planeta finito com hábitos cada vez mais crescentes. E ainda esses números populacionais aí, com a expectativa, né? A gente atingiu 7 bilhões em 2009, se eu não me engano, e a expectativa é que a gente chegue a 2100 com 11 bilhões de habitantes. Então, não tem como essa equação fechar bem feita, né? Isso eu peguei de uma apresentação do professor Paulo Artacho, só para a gente também pensar como são as desigualdades, né? Esse sistema que é defendido, né, que nunca se teve tanta tecnologia, tanta qualidade de vida. Esses são os hábitos de consumo de uma semana de uma família na Alemanha, uma família na Itália, uma família no Equador e uma família no Chad. Então, assim, é para a gente ver como que é gritante a nossa realidade. E aí tem uma frase que eu trago do professor Ladislau Dabor, que é: crescer por crescer é a filosofia do câncer. Então, é desse ponto que eu convido, né, que a gente reflita sobre os crescimentos, sobre os nossos hábitos de consumo. Não querendo ocupar muito mais do tempo, né, acho que a gente tem muito para discutir. Eu tinha separado aqui alguns livros aqui para a gente poder dar uma discutida, mas eu gostaria de ler só um trecho do do pensador francês Serge Latouche, que é o Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno, que ele fala o seguinte, só um minuto, aqui, com base em documentos americanos, ele fala assim, para resolver a equação da sustentabilidade econômica, será que não basta reduzir o tamanho do denominador até encontrar uma pegada correta? Os geopolíticos conservadores preconizam essa solução perigosa. Num memorando datado de 10 de dezembro de 1974, intitulado Incidências do Crescimento da População Mundial sobre a Segurança dos Estados Unidos e sobre seus interesses ultramarinos, Henry Kissinger escreveu, abre aspas, para perpetuar a hegemonia americana no mundo e garantir aos americanos um livre acesso aos minerais estratégicos de todo o planeta, é necessário conter
ou até reduzir a população dos 13 países do terceiro mundo, abre parênteses, Índia, Bangladesh, Nigéria, reticência, fecha parênteses, cujo peso demográfico por si só já os condena, por assim dizer, a desempenhar um papel de primeiro plano em política internacional, fecha aspas. Para atingir essa meta, é preciso fazer os líderes do terceiro mundo aceitarem os métodos de controle de natalidade, por meio de uma incitação política, tomando cuidado para que tais pressões não pareçam como uma forma de imperialismo econômico ou racial, isso entre aspas, com exclamações. E se esse plano se revelasse ineficaz, seria preciso recorrer a métodos mais coercitivos. Também era essa a opinião do Dr. M. King, um dos responsáveis pelas estratégias demográficas. Abre aspas. Tentem o planejamento familiar, mas, se isso não der certo, deixe morrer os pobres, porque eles já constituem uma ameaça ecológica. Fecha aspas, cheio de exclamação. Já nos anos 1950, o autor americano William Vought pregava uma redução drástica da população. Abre aspas. Uma guerra bacteriológica de grandes proporções seria um meio eficaz, se fosse energicamente conduzida para devolver à terra suas florestas e suas pastagens. Fecha aspas. A solução final do problema ecológico pela redução demográfica se apoiaria em algumas evidências de bom senso, do tipo, um planeta finito é incompatível com uma população infinita. Então, para fechar, eu trago aqui um pouco do que eu acho que o professor Paulo Roberto está fazendo, né? Que esse aqui é a alegoria da caverna, né, o mito da caverna de Platão. Para quem não conhece, eu recomendo uma busca. E até, né, já que a gente pega desde novas as crianças, né, e já vai mostrando o jogo econômico para elas, e isso é um quadrinho que eu me lembrei, busquei hoje, tive a sorte de encontrar na internet. Obviamente não vai dar tempo se vocês verem, mas se vocês jogarem no buscador, né, Piteco, o mito da caverna, Maurício de Souza, vocês vão encontrar facilmente, que é aquele personagem pré-histórico do Maurício Piteco. Eles fizeram a alegoria do mito da caverna, no qual ele encontra esses 3 homens aqui que só ficavam vislumbrando as sombras como se fosse a vida, tenta despertá-los para a realidade, eles saem atrás para atacá-lo, por sorte um desfecho diferente do que acontece na alegoria da caverna do Platão. Eles veem a beleza da vida e agradecem, e aí passa-se o tempo, e já no tempo presente ele passa e tem outros 3 homens em frente à televisão, assistindo a um determinado programa de TV que se intitulava, há anos atrás, na minha infância, de O Show da Vida, não sei se ainda se intitula. Mas é isso, agradeço a oportunidade, peço desculpa, Eduardo, pelo tempo e te devolvo a palavra. De modo algum, absolutamente nada, nada a desculpar. Eu só tenho a agradecer, Fábio, pelo carinho com o qual você preparou, não é, esse comentário, e também mais um novo leitor da obra do Paulo Roberto, nosso convidado. Olha, muito instigante, né, toda a tua provocação, Fábio. Quero aqui, em especial, agradecer, não é, agradecer ao nosso convidado do tema central, o Paulo, por estar nos provocando e nos instigando. Eu tive a oportunidade de ler o teu livro por 2 vezes, né? Os ex-alunos, ex-alunas aqui da nossa disciplina na pós-graduação, aqui no programa de pós-ensinamento, meio ambiente e recursos hídricos, certamente se lembra, né, que em algumas das nossas aulas, no início do semestre passado, citamos por algumas vezes o seu livro. Né? Ele é fonte de inspiração, sem dúvida nenhuma, representa uma grande contribuição para toda pessoa, né? Qualquer cidadão, cidadã, que, como um livre pensador, né? Que quer questionar, né? Que quer realmente questionar o que o Fábio está ilustrando aí por meio do mito, né? A Caverna de Platão. Desse modo, nós podemos fechar esse primeiro momento do nosso encontro, né, com muita satisfação, com muita alegria, né, um grande número de pessoas aqui acompanhando atentamente as explanações. A gente finaliza a gravação nesse momento e o encontro segue, ou seja, a partir de agora a gente vai privilegiar o quê? A participação do público, tá? Então, conforme anunciamos no início, quem tem acesso aqui pelo Teams, pelo chat, fique à vontade de se manifestar pelo chat. Caso contrário, pelo microfone, melhor ainda, né? Contamos aí com contribuições, com sugestões, com perguntas, né? E aí o Paulo vai estar totalmente à disposição para a gente aprofundar
esses aspectos que nos trouxe. Então, mais uma vez, viu, Paulo, agradecendo por você ter adaptado também, né, a tua palestra da convencional modalidade presencial, participativa, física, né, para a modalidade remota aqui, né, por meio de plataforma virtual. Então, a gente fica aqui com esse nosso encontro, cumprindo aí o propósito, né, de suscitar reflexões, e seguimos, então, para o segundo momento desse encontro. Vou finalizar a gravação. Nesse momento, nós vamos ficar totalmente à vontade para a discussão. Satisfação.